é uma delas que deve ser sentida, mas acaba hoje, né? Acaba hoje porque em alguns outros momentos nós talvez perdemos um pouco a concentração no que estava por vir, e isso é muito perigoso. E se tratando de Flamengo, se tratando da expectativa que temos, nós não temos tempo para ficar comemorando demais, nem se lamentando demais. Então, esse jogo da Chapecoense, ele é mais um jogo que nós precisamos vencer. Não adianta a gente, depois de um objetivo alcançado, que foi a classificação da Libertadores, só que vem muito mais pela frente, a gente achar que pode se dar o luxo de perder pontos, né? Principalmente se tratando dentro de casa. E para isso a concentração começa a partir de agora, no treinamento, para que nós possamos chegar domingo, fazer um grande jogo. Os torcedores, mais uma vez, dando a resposta de que estão conosco, isso é muito importante. Então é um grande prazer ter mais essa oportunidade de jogar com casa cheia, com os nossos torcedores nos apoiando. E tem que ser mais uma razão para a gente ir lá e fazer um grande jogo. Jogou? Aqui. Tudo bem? Boa tarde. Você é um cara que, quando chegou no Flamengo, você sempre foi titular, jogou direto, sempre era ali um jogador fixo no time. Agora, nos últimos jogos, você vem sendo mais opção. Claro que todo jogador gosta de jogar em todos os jogos, mas até que ponto esse revezamento que existe pode ajudar nesse ano para não repetir um desgaste que teve no ano passado, principalmente em agosto, ali, com aquelas partidas decisivas? Minha vida toda foi essa, de competir, grande parte da minha carreira fui titular, em um momento ou outro fiquei como opção no banco de reservas, mas eu sou extremamente competitivo, eu quero jogar, eu quero ser titular. Essa é uma das razões para que eu venho para o treinamento e me dedique, vou para o jogo e queira mostrar resultado, né? Nós jogadores, nós queremos jogar, não só eu, o César, por exemplo, comentou ontem de que quer jogar também, enfim, está no nosso DNA, essa vontade de participar, obviamente respeitando os jogadores que são escolhidos e respeitando a decisão do treinador, mas 100% satisfeito assim a gente fica quando joga, quando é titular. Agora, quando isso não acontece, temos que achar alguma maneira de ser importante, né? E eu não deixo de ser importante pelo fato de não começar o jogo. E é o que eu tenho procurado fazer. Se eu participar 10, 15 ou 40 minutos no jogo, eu vou sempre dar a vida pelos meus companheiros e por esse clube. Eu tenho um compromisso com esse clube e vou segui-lo, independente das circunstâncias. E quando, obviamente, tiver a oportunidade de jogar como titular, é aproveitar da melhor forma para se manter. O revezamento, como você disse, ele vai ser inevitável, né? Vai ser inevitável numa equipe que procura estar bem em todas as competições, vai precisar de todos os jogadores e nós temos que estar prontos para isso. Fala aí, Diego, boa tarde. Boa tarde. Você falou em relação a pequenas conquistas serem comemoradas, né, pensar de repente por etapas. Como é que você avalia essa primeira etapa até a classificação na Libertadores, né, que veio o título estadual e classificação na Libertadores, e agora essa próxima etapa até acho que a parada da Copa América, e alguns jogos do Brasileiro e a Copa do Brasil? É mais difícil essa segunda etapa? É uma fase, de repente, em que os jogadores estão mais, não sei, no momento do ano fisicamente melhores? Bom, eu avalio até agora como positivo, obviamente, campeão estadual, classificado em primeiro na Libertadores, 3 jogos do Brasileiro difíceis, né? Uma vitória, um empate, uma derrota. Vai começar agora a Copa do Brasil para nós. Eu acho que esse começo ele é muito importante, por exemplo, se tratando do Campeonato Brasileiro, e tudo é uma questão de preparação e de momento, né? Ou seja, nós temos que chegar lá na frente bem preparados, e para isso começamos já agora, né? Todo esse trabalho físico e psicológico e, obviamente, o revezamento, um grupo forte para que nós possamos chegar lá na frente, independente do desgaste físico, né, e mental, chegar ainda fortes e competitivos. Então, eu não consigo precisar para você, é mais difícil essa fase do que lá no final. É uma construção, né, que nos leva à conquista. Então, é dessa forma que eu encaro.
E como eu disse, nós estamos numa temporada, estamos num clube que tem essa exigência muito grande. Então, o mais importante, inevitavelmente, vai ser sempre o momento, os próximos jogos, é dessa maneira que a gente pensa. Tudo bem, Diego? Olá. Ainda falta aí um mês, né, para a Copa América, então ainda tem alguns jogos e a Libertadores só volta, né, depois da competição. Mas como é que você enxerga, né, essa pausa de um mês, né, que acaba não sendo um mês que vocês vão treinar nesse tempo, mas como é que ficar sem jogar? O que você vê de positivo e de negativo numa pausa dessa? Bom, positivo é que teremos alguns dias livres e numa temporada de muitas viagens, é sempre bom você ter um tempo, de repente, para viajar ou estar com os familiares. Outro lado positivo é treinar, poder, queira ou não, fazer mais uma pré-temporada, o que nos prepara também fisicamente, o que dá tempo ao treinador de ensaiar, de repente, outras maneiras de jogar, outras opções. E talvez o que não seja tão positivo é a sequência, né? Você vem numa sequência, de repente dá essa pausa, tudo é a maneira como você encara isso, né? E eu acho que a equipe, por já ter vivido isso a temporada passada, vai encarar de forma positiva e vai ser algo que nós podemos usar aí a nosso favor. Diego, você falou agora há pouco sobre o César, que ele também tinha falado que queria jogar. Em que contexto foi isso? Vocês conversam sobre isso? Se eu não me engano, ele comentou isso numa entrevista, mas é meio que um discurso, um sentimento normal, né? Como eu falei, num grupo como o Flamengo, que é um grupo de altíssimo nível, e isso faz com que seja meio que natural esse tipo de pensamento, e eu acho que deve ser, não pode ser diferente. Nós temos que almejar ser titular, jogar, ter uma sequência de jogos, ser importante para a equipe. Então, o César ele demonstra isso diariamente com o profissionalismo, né, e com as atitudes dele. Então, é dessa maneira. E, como eu falei, citei um exemplo, mas venho aqui demonstrar a minha posição, né, a minha posição, o meu pensamento, que é esse que eu passei para vocês. E é isso que essa direção que eu acredito que deve ser seguida. Diego, tudo bem? Falando Boa tarde. um pouquinho sobre essa etapa ainda também, né? Uma etapa que termina agora com a classificação para as oitavas, na segunda vai ter o sorteio. Como você disse aí numa resposta anterior, a exigência aqui é muito grande, então talvez esse início de temporada já tenha tido um pouco de tudo, né? Até esse momento, com muita intensidade para o lado bom e para o lado ruim. O que vocês levam desse começo de ano, desse momento até agora essa classificação, para o que vem pela frente, para a necessidade de sempre se afirmar e mostrar bom futebol e de repente passar por umas oitavas mostrando superioridade? O que se espera sempre desse time, desse clube? Bom, talvez o principal que a gente possa levar até agora é que nós temos que ter confiança naquilo que a gente faz e naquilo que a gente treina, porque nos momentos de dificuldades terão muitas críticas, contestações e só quem está aqui dentro que pode solucionar e resolver. Então você tem que ter convicção daquilo que você treina, daquilo de como você se prepara e do que você vai fazer dentro de campo, independente se o momento é positivo ou se ele não é tão positivo. E vale se lembrar também, como eu disse, não pode se confundir uma temporada promissora com uma temporada sem desafio, dificuldades, né? E isso vai acontecer, e nesses momentos a equipe tem que ter claro do que quer durante um jogo, quando tomar um gol, quando estiver difícil. Não pode ser de qualquer maneira, tem que ter uma linha pré-estabelecida, e isso tem que ter uma confiança por parte de todos para que a gente possa fazer, que eu acredito que dessa forma a gente vai seguir em frente, como nós conseguimos até agora, né? Tivemos esse momento aí de uma certa dúvida, né, mais do lado externo em relação a essa classificação para a Libertadores, mas seguimos firmes, fortes. E eu acho que isso é um dos aprendizados que nós devemos levar para o futuro. Diego, mais um aqui, tudo bem? Até nessa parada para a Copa América, o pensamento do Flamengo é se reforçar para o segundo semestre. E a informação que existe é que o Marcos Braz está na Espanha tentando uma reunião com
contratação do Felipe Luiz. Você jogou com ele no Atlético, se não me engano, em seleção, você tem um bom relacionamento. Chegou a conversar com ele conversa contigo perguntando de Rio, Flamengo, o que ele falou com você, se é que falou? O Felipe Luiz é um grande amigo, é um cara que eu admiro, né? A parte da nossa amizade. Admiro muito como ser humano, como profissional. Não entramos em detalhes sobre essa situação, né? Nós estamos num momento muito importante, nós temos jogadores de altíssimo nível aqui, no caso do René e do Trauco, que vem fazendo uma temporada muito boa, o René com uma regularidade um pouco maior. Agora, eu sou amigo e, como falei, sou fã do Felipe Luiz. Os grandes jogadores são sempre bem-vindos. Nós estamos falando de uma equipe que quer os melhores, né, que tem condições de ter os melhores. Então, eu não sei qual vai ser a definição do clube em relação a isso e também a definição do Felipe em relação ao futuro dele, mas é um jogador que eu tenho uma admiração muito grande e que, se caso aconteça, todos nós ficaríamos muito felizes. Boa tarde, tudo bem? Queria saber de você o seguinte, ainda não tem uma definição sobre a equipe escalada para domingo, mas queria que você falasse sobre a equipe da Chapecoense, você já conhece, o que esperar, como deve ser? Bom, a equipe da Chapecoense é sempre difícil jogar contra eles, uma equipe bem organizada, uma equipe aguerrida também. Então, o que eu espero é um jogo difícil. Agora, é claro, nós estamos jogando em casa, temos o objetivo e estamos preparados para fazer um grande jogo e conseguir os 3 pontos. Diego, sobre a Libertadores ainda, ontem com o jogo do Atlético e do Boca, já tem a definição de quem vai estar de cada lado para o sorteio dos potes. Pode ter um confronto entre brasileiros, porque tem Grêmio, tem Atlético no outro pote, pode ter um River, que é o atual campeão. Como é que você observa essas possibilidades de enfrentamento para as oitavas? Ficamos meio sem escolha. Eu acho que a partir de agora, a Libertadores toda, né? Mas principalmente a partir de agora, as dificuldades elas são inevitáveis, né? São equipes de alto nível, cada uma com as suas características, né? E nós temos que estar preparados para tudo. Eu, sinceramente, eu não tenho uma preferência. Cada um, como eu falei, com as suas dificuldades, um com altitude, outros não. Uns estádios mais complicados de jogar, outros menos, mas as dificuldades elas vão existir. O que vier pela frente nós temos que encarar.